E aí, abençoados e acelerados, bom dia, graça e paz transborde no seu coração, te enchendo de fé, de esperança, de clareza do quanto você é amado, favorecido, abençoado, escolhido, separado e com certeza vai desfrutar de todas as promessas do Senhor, vai apropriar de todo o estilo de vida que Deus quer que você tenha, crescendo em fé, em graça, em revelação a cada dia e desfrutando da plenitude da vontade, do poder e do amor de Deus. Amém? Como que vocês estão? Estão bem? Firmes, fortes, motivados, cheios do Espírito, animados? Aleluia. Ontem à noite tivemos uma live poderosíssima. Eu terminei em estado de graça, aquela coisa assim. Eu estava dando trela de rir, estava literalmente dando gargalhada, tanto que eu estava feliz com tudo que a gente está vivendo, com tudo que Deus está me usando para falar para vocês, com toda a revolução que eu não tenho dúvida que cada um vai viver. E foi difícil pegar no sono depois, porque eu fico eufórico, fico feliz demais, empolgado demais, aí depois eu não pego no sono. Mas estou aqui, firme e forte para mais uma live, e hoje eu vou falar com você sobre expandindo a visão sobre o tempo. Quero te ajudar a focar naquilo que realmente produz resultado e entender. Essa é uma das perguntas que eu mais respondo. Como que eu consigo fazer tudo que eu faço? Ter várias empresas, né, mas que não é minha prioridade. Ser pastor, que é a prioridade, né, e cuidar dos empresários, cuidar de desempregados, ser casado, ter filhos. Tudo isso dentro da agenda de uma pessoa só, com as mesmas 24 horas que você e todo mundo. E muita gente pergunta como que eu consigo. Hoje eu quero te entregar algumas chaves poderosas aqui sobre questão de tempo. Mas antes disso, você lembra que essas lives não são de graça. Para você participar, você tem que pagar. Como que você paga para participar? Clica no aviãozinho aqui, compartilha. Você vai selecionar todo mundo que você conhece. Você vai priorizar quem está com a bolinha verde na foto, porque essa pessoa está mexendo no Instagram agora. E você vai mandar para ela convidando para estar aqui na live. Depois de fazer isso, você vai escrever aqui nos comentários, tá pago. Então vamos lá, rapidão agora, todo mundo. Clica aqui no aviãozinho, seleciona seus contatos, prioriza quem tá com a bolinha verde na foto, manda para eles chamando para a live, e aí vem aqui nos comentários e escreve, tá pago. Aleluia. E antes de entrar no conteúdo, quero orar com você, sendo usado por Deus aqui para estimular sua fé e para te instruir. Então feche seus olhos, vamos orar. Pede para Deus te dar revelação agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, juntos nessa manhã clamamos para que o Senhor expanda a nossa clareza do seu propósito, daquilo que devemos colocar o nosso foco, daquilo que devemos fazer e não abrir mão, e que assim o Senhor venha nos instruir para que a nossa vida seja extremamente produtiva, alinhada com o propósito do Senhor. Que não venhamos viver uma aceleração sem propósito, correndo para cada um para um lado, mas que venhamos andar alinhado com aquilo que o Senhor planeja, sonha, deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. A galera tá mandando aí que tá pago. Se você não entendeu nada, vamos lá, clica no aviãozinho, seleciona o povo que você pode aí, chama para a live, compartilha, aí vem aqui e escreve tá pago, que é porque é o jeito que você tem de pagar para participar de uma live tão poderosa como essa tem sido, amém? Mas vamos lá, o texto que eu quero usar como base com você hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Então algum dos meus auxiliares abençoados aí, escreve aqui nos comentários para mim aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Coloca aí para ajudar os demais. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Olha o que a Bíblia nos diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então entenda algo, tá aqui, eu vou salvar aqui, favoritar, fixar. Então entenda algo hoje. Aqui você está vendo Paulo dando uma direção para os irmãos da igreja em Corinto. Qual que é a direção? Você não pode perder tempo.
Você não pode mudar o foco, você não pode correr como quem não tem uma meta. Você não pode trabalhar, né? Você não pode servir a Deus só por servir, por um ativismo de permanecer em movimento, mas sem entender qual que é o objetivo. Então, uma dica que eu dou para você já nessa manhã, que vai ajudar você com certeza a ser mais produtivo naquilo que você tem que fazer e ter vitórias diárias, né? Micro conquistas. Cada dia um passo adiante que você vai ter dado para cumprir o propósito é justamente saber para onde você está indo. E por que muitos irmãos eles perdem muito tempo e o dia deles não é muito produtivo? Porque eles não sabem o que tem que fazer, simples assim. Eles amanhecem, apertam o botãozinho do play, liga no automático e vive mais um dia. E eu não tenho dúvida, infelizmente é assim que você que está aqui nessa live, a maioria infelizmente, está vivendo desse jeito. Acorda e aperta o play. E aí entra no automático mais um dia que vai ser vivido do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, andando na mesma direção, mas sem ter clareza se tudo isso que está sendo feito está produzindo o devido fruto. Sem ter clareza que tudo isso que está sendo feito está cooperando para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Sem ter clareza no que você está fazendo hoje, que você pode deixar de fazer, que você pode abrir mão de fazer e que não vai mudar nada na sua vida, porque é algo que não está produzindo resultado, mas que você não sabe. E por que você não sabe? Porque você não para avaliar, você não para ponderar, para levar em consideração, para considerar. Então qual que é eu vou dar uma dica para você aqui hoje, e se você estiver realmente disposto a aprender comigo e der crédito para o que eu estou te ensinando nessas lives aqui, essa já é a 11ª live. Se você não pegou as demais, você tem que correr lá no YouTube, Rafael Almeida Play, todas estão lá. Milhares de pessoas têm sido alcançadas por esses vídeos, por essa live, pelas gravações depois, tanto para quem está assistindo ao vivo, está sendo bênção, mas alcança muito mais gente depois a gravação. Então não perde não isso. Agora uma outra coisa que é importante, que eu quero saber de você, antes de eu te dar essa dica poderosa. Coloca aqui para mim nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu gosto sempre de saber qual que é o alcance do meu ministério, onde que a mensagem está chegando. Então escreve aqui agora rapidinho de qual cidade você está assistindo essa live, mesmo que você está vendo gravado. Eu quero que você pare tudo agora, vai lá nos comentários e escreve qual que é a sua cidade. Eu quero sempre saber, né, qual que é o alcance. Aí, ó, saiu um pouquinho, a gente já vê. Gente de Goiás, Maranhão, né, São Paulo, aí, Senador Canedo, Estados Unidos, Goiânia, aleluia. Vai escrevendo aí, todo mundo, coloca aí de qual cidade que você está assistindo. Três Marias, Minas Gerais, Barra de Guabiraba, Pernambuco, Senador Canedo, Goiânia, São Gonçalo, Rio de Janeiro, olha aí que bênção, alcançando muita gente. Então vamos lá, vou para as dicas aqui. A primeira dica que eu quero te dar é, para você ter clareza se o que você está fazendo pode deixar de ser feito e nada vai mudar, primeiro você tem que saber o que você está fazendo. Você tem clareza disso? Então como que você faz para ter clareza? Eu vou te dar uma dica prática. Você tem que ter agenda, mas uma agenda num formato de diário, para você anotar realmente tudo que você fez. Então faz isso hoje, não precisa sair comprando uma agenda. Pega uma folha hoje, ou um bloco de notas do seu celular, e você vai anotar tudo que você fez no dia. De que horas até que horas? Das 8 às 8h20 eu mexi no Instagram. Das 8h20 às 9 horas eu fiz tal coisa. Você vai fazer uma agenda. E aí depois você vai só ponderar, considerar o que disso daqui que eu fiz, que eu posso deixar de fazer e não vai interferir em nada na minha vida. Não vai diminuir meu resultado, minha renda, não vai diminuir meus frutos, não vai diminuir minha alegria. O que eu posso abrir mão? E aí quando você descobre o que você está fazendo, você vai perceber que a maioria das coisas que você tem feito não vai mudar nada na sua vida se você deixar de fazer. E isso daí já vai liberar tempo na sua agenda de uma maneira poderosíssima para você fazer aquilo que gera resultado. Então eu vou te dar algumas dicas nessa live aqui hoje. Eu creio que vai estimular você a crescer e ser mais produtivo para cumprir o propósito, para gerar resultado, frutos. Então vamos lá. Outra observação importante que eu quero te dar. Então a primeira dica prática dessa live: anote a sua rotina de um dia. Anota tudo que você está fazendo, quanto tempo você gastou com cada coisa. Você vai perceber que muitas das coisas que você fez podem serem totalmente abandonadas e não vai mudar nada na sua vida. Então essa já é uma diferença minha. Por que eu consigo fazer muita coisa? Porque é muito raro eu jogar tempo fora.
É muito raro eu suicidar tempo, né? Por quê? Porque quando eu falo suicidar, porque tempo é vida. Se tempo é vida, todo o tempo que você mata, você não está matando o tempo, você está se matando. Então é um tipo de suicídio que você está cometendo. Então eu não suicido o tempo. Por que eu não suicido o tempo? Porque eu não tenho tempo para perder, eu não quero matar minha vida. Então eu sou muito focado naquilo que produz resultado. Sou muito focado naquilo que vai me levar a viver tudo aquilo que eu tenho para fazer. Então eu quero estimular você a ter essa percepção. Não adianta fazer um monte de coisas. A grande questão não é você viver uma correria enlouquecida, seu dia ser extremamente corrido. A grande questão é de tudo que você está fazendo, o que produz resultado, o que está alinhado com o propósito de Deus na sua vida e o que você pode deixar de fazer e não vai mudar nada na sua história. Na hora que você descobrir isso, você anotar tudo que você tem feito e perceber a diferença do que está alinhado com o propósito, o que não está, o que precisa ser ainda ampliado e o que pode ser abandonado e não vai mudar nada, você já vai perceber claramente que você pode ser muito mais produtivo, que você pode fazer muito mais, que você pode ter muito mais conquistas, você pode ser muito mais relevante, você pode ser muito mais útil nas mãos de Deus, você pode. Então, eu sou muito desconfiado de quem sempre fala que nunca tem tempo para servir a Deus. Essa pessoa, ela não entendeu o que é prioridades ainda, ela não sabe estabelecer uma lista de prioridades. E aí ela está achando que servir a Deus você faz um tempo que sobra. Mas eu quero te falar, tempo nunca sobra, nunca. Esquece esse negócio, vai sobrar tempo. Nunca sobra. Tempo você faz sobrar. Fazendo o quê? Você prioriza, você estabelece prioridades. Então tem algumas anotações aqui importantes que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é o seguinte: o maior desperdício que existe na vida é você gastar tempo indo atrás de algo que já é seu. Então o maior desperdício, você quer gastar tempo, desperdiçar tempo, suicidar tempo, é você investir tempo correndo atrás de algo que você já tem. E quantos não são os irmãos que fazem isso? Eles estão focados para conquistar algo que ele já conquistou, ou que ele já ganhou. Então eu vou falar, por exemplo, a respeito da salvação. Por que muito crente é infrutífero? Não serve a Deus, não está focado em alcançar outras pessoas e abençoar mais gente. Porque ele está focado ainda em garantir a salvação dele, em não perder a salvação. E ao fazer isso, ele está desperdiçando a vida. Ele está desperdiçando os seus dias. Por quê? Porque ele está indo atrás de algo que ele já tem. Entendeu? Agora, quando você entende que você já está salvo, que a salvação já está resolvida, que esse não é um ponto que você já ganhou pela fé, que você não tem que se preocupar em ser salvo, que você já está salvo, que você já é filho, prontamente isso já libera tempo na sua agenda para você focar em outras coisas. Entendeu? Então muita gente está correndo atrás de uma conquista sem sentido. Tá correndo atrás de algo que ele já tem. Esse é o maior desperdício na vida de uma pessoa. Agora, qual que é o segundo maior desperdício na vida de uma pessoa? É você correr atrás de conquistas que não tem valor nenhum. E aí aqui, mais uma vez, eu vou falar para você com muito amor e carinho: para de ser estúpido, de querer investir tempo em discussões que mesmo que você ganhe a discussão, não vale nada, não mudou nada na sua vida. Pare de investir tempo em conquistas que não tem valor, que não vai mudar nada na sua vida, na vida de ninguém. Mas, mais uma vez, o que infelizmente muitos fazem? Gastam um tempo danado com isso, correndo atrás de coisas que não mudam nada a vida dele nem de ninguém. Discute sobre futebol, discute sobre política, discute sobre religião, querendo converter uns aos outros aquilo que é impossível ser convertido, que não vai produzir resultado nenhum. Só que você gasta um tempo danado, energia danada, um foco danado em algo que não tem valor. Mesmo que você ganhe, mesmo que você saia vencedor dessa batalha, dessa discussão, né? Mesmo que você tenha o melhor argumento, mesmo que você, né, de alguma maneira, sabe de algo que ninguém sabe. Ok, o que vale isso? O que mudou na sua vida? Mas, de novo, como que muitos têm enchido a agenda? Com esses tempos atrás de conquistas que não tem valor nenhum. Então, eu vou te dar um outro exemplo de conquista que não tem valor: cursos sem propósito. E eu conheço um monte de gente que está fazendo um monte de cursos sem saber se é isso que Deus quer que ele faça. Entendeu? Tem gente que está fazendo faculdade, 4, 5 anos de estudo, sem saber se é isso que Deus tem para a vida dele. E o que é isso? É correr atrás de uma conquista que não tem valor, que não está contribuindo para o seu propósito. Então, para que você quer um diploma na faculdade? Só para quando, se for preso, ficar na sede especial? Para que você quer um diploma? Só para pôr no currículo que você formou?
só para entregar um diploma na mão dos seus pais, está errado. Você tem que fazer algo de acordo com o propósito de Deus na sua vida, para utilizar da sua vida de maneira apropriada e sábia, para ter conquistas que têm valor, que cooperam com o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Não estou falando para você não fazer faculdade, estou falando para você escolher o curso que tem a ver com o propósito de Deus. E não estudar por estudar. Mas tem um monte de gente que está investindo tempo estudando aquilo que não vai agregar nada. Eu conheço gente que parou a vida, ficou 2 anos fazendo curso de técnico de radiologia, de não sei o quê, que nunca trabalhou na área, nunca. Gastou 2 anos de curso investindo em algo que nunca trabalhou e nunca vai trabalhar. Porque não tem prazer nenhum nisso, não tem propósito nenhum naquilo. Percebe? Então não invista tempo naquilo que, mesmo que você ganhe, que você conclua, que você conquiste, não vai produzir fruto, resultado na sua vida. Você entende a dimensão disso? Você está ouvindo? Vamos avançar. Outra coisa, presta atenção. A falta de foco te leva a investir tempo naquilo que não produz resultado. E você acaba não dando atenção naquilo que realmente importa. Então, mais uma vez, eu vou falar com muito amor e carinho, não quero ofender ninguém, mas infelizmente a maioria das pessoas está se lixando para dar resultado. Está nem aí, ela está preocupada só em cumprir tarefa. E qual que é o resultado que está produzindo? Não está nem aí. Então você tem um social media, ele cuida de redes sociais de pessoas. Ele está preocupado em cumprir tarefa. Eu tenho que fazer tantos posts por dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E qual que é o resultado que está dando? O povo está engajando, está dando resultado, está tendo retorno, as pessoas estão prosperando, seus clientes estão felizes com você. Não, eu estou cumprindo tabela aqui, eu estou focado em fazer o que tem que fazer, só isso. E qual que é o resultado? Mesma coisa. Aí você tem um gestor de tráfego, a mesma coisa. Eu tenho que criar as campanhas. Mas e qual que é o retorno que está tendo sobre o investimento? Não, aí já é outra coisa. E não é só isso não, você tem um corretor de imóveis, aí ele está focado em tarefa. Qual que é a tarefa? Hoje eu vou distribuir 1000 panfletos. Hoje eu vou ligar para 100 clientes. Hoje eu vou fazer tal coisa. Vou pegar um plantão em tal lugar. Mas qual que é o resultado, criatura? Porque se você fez algo um dia inteiro e não produziu resultado nenhum, é burrice no dia seguinte você fazer a mesma coisa. Mas, de novo, muitos irmãos estão investindo uma energia enorme fazendo aquilo que não dá resultado. O Marcos está perguntando aqui como saber o real propósito. Ontem, na live de ontem, eu falei bastante sobre isso. Não vai dar tempo de eu entrar nesse assunto. Minha dica é: assista a live de ontem. Você vai saber como descobrir seu propósito. Mas vamos lá. Quando você foca em gerar resultado, você avalia cada atitude. Você acabou de fazer algo. Qual que é o resultado que deu? Não deu resultado nenhum. Não vou fazer. Simples assim. Eu vou mudar a forma de fazer, eu vou pensar numa forma melhor, eu vou orar por isso, eu vou pedir sabedoria para Deus, para descobrir a melhor forma de fazer. Para quê? Para produzir resultado. Mais uma vez, não adianta, é tolice você querer encher sua agenda de atividades apenas. Ter uma vida corrida, ser alguém que faz muita coisa. Se não está produzindo resultado, você está jogando sua vida fora. Então para tudo hoje, pega o que você está fazendo hoje na sua vida, na sua empresa, na sua profissão, na sua família, no seu ministério, e avalie o que está dando resultado. Porque a grande questão não é você liderar uma célula, não é você discipular um grupo de células, não é você pastorear uma rede, é qual o resultado que está gerando. Porque você liderar uma célula por anos sem produzir resultado nenhum, está errado, você está jogando sua vida fora. Você tem que ter resultado. Qual que é o resultado? Você tem que estar edificando os irmãos têm que estar amadurecendo, os irmãos têm que estar crescendo, tem que estar frutificando, ganhando outras pessoas. Os que ganham, leva para o encontro, vai consolidar. Então, quando você foca em produzir resultado, você avalia o tempo todo se aquilo que você está fazendo está sendo útil ou não, ou só está enchendo a sua agenda. Entendeu? Não estou mandando você desistir de liderar, pelo amor de Deus, entenda. Eu estou falando para você avaliar que resultado está sendo gerado, porque se não está dando resultado, tem que produzir crise, você tem que ir para os pés do Senhor, você tem que orar, você tem que jejuar para que o resultado apareça. Você tem que perguntar para Ele o que você está fazendo que não está dando resultado, que está em desacordo com aquilo que Deus quer que você faça, ou da forma correta de fazer, ou por que você perdeu a unção, o favor. E profissionalmente a mesma coisa. Eu tenho um monte de gente que eu conheço que é vendedor, que o importante para ele é trabalhar. Então ele saiu de casa, ele passou o dia todo trabalhando. Bicho, você é vendedor, que conversa é essa? Você não trabalha não, você vende. Se você está trabalhando e não está vendendo, está errado. Você tem que reavaliar como você está fazendo. Qual que tem sido a prioridade que você está dando, qual que é o foco que você está trazendo. Então foca nisso, foca em produzir resultados. Você vai ver o tanto que seu dia vai ser extremamente produtivo.
Por quê? Porque quem está trabalhando focado em produzir resultado, na hora que vai deitar à noite, ele tem uma sensação de dever cumprido. Agora, quem não foca em resultado, na hora que chega à noite, ele só está cansado. Por quê? Porque ele fez muita coisa, mas não produziu resultado nenhum. Entendeu? Então foca em produzir resultado, você vai encontrar realização, conquista, testemunhos, vidas sendo transformadas, prosperidade, multiplicação. E aí você vai perceber que isso não cansa. Vou falar para você na presença de Deus. Eu estou aqui, meu dia começa cedo, termina à tarde todo santo dia. No meio-dia está aqui, agora eu estou fazendo 2 horas de live por dia praticamente, mais o tempo para preparar e orar por isso. E ainda tem um monte de empresa, tem um ministério. Agora particularmente eu estou na chácara aqui, vou mostrar para vocês. Estou na chácara aqui, ó, jejum dos pastores. A gente vai começar aqui. Estou aqui, vou ficar o dia todo aqui orando, jejuando por você, por cada um dos que Deus colocou na minha vida. Agora presta atenção, termina o dia, eu não estou cansado, abatido, aquela coisa assim, nossa, estou exausto. Não, eu estou empolgado, feliz. Por quê? Porque o dia foi produtivo, eu realizei um monte de coisa, conquistei um monte de resultado, eu produzi frutos, eu cresci, fui edificado, eu edifiquei. Então presta atenção, amado, querido, precioso irmão, entenda algo, você precisa focar naquilo que dá resultado. Então estão falando aqui, por exemplo, né? A Luciana está falando, nosso papel é levar as boas novas, quem convence o pecado é o Espírito Santo. Nosso papel é pregar. Mas está tendo fruto da pregação? Qual que é o aspecto que eu falo de fruto? Entenda algo, eu não estou falando que é nós que ganhamos as pessoas para Jesus, a gente não ganha ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito, é o Senhor. Mas a pregação que a gente está falando, ela é sensível ao Espírito? A gente está sendo boca de Deus, a gente está ouvindo do Senhor para falar? Ou o nosso negócio é pregar e não importa se é Deus que está falando através de nós? Por quê? Porque tem um monte de gente pregando o Evangelho e não produz resultado nenhum, porque ele está focado na coisa errada. Ele está focado na lei, por exemplo. E ele está batendo com o cajado na testa de um monte de gente, ele não vai ganhar ninguém para Jesus, ele vai afastar um monte de gente de Deus. E ele não está preocupado com o resultado, ele está preocupado só com falar. Não, querido, você tem que focar no resultado. Espera aí, eu estou pregando para tanta gente, mas ninguém converte. Senhor, por que isso está acontecendo? Aí Deus vai te falar, é porque você está pregando a mensagem errada. E você não está falando de mim corretamente, você está falando outra coisa. E aí com isso não produz retorno, percebe? O tanto que a preocupação com o resultado vai levar você a ter uma crise saudável, que vai te levar para os pés do Senhor, para que você então receba do Senhor a direção, seja governado por Ele. Entendeu? Vamos avançar. Terceiro ponto, que eu tenho que encerrar para ir lá para o jejum. Definir prioridades é uma habilidade de quem não quer perder a única vida que tem. Presta atenção, quando você entende que você só tem uma vida para dar resultado, você não deixa de definir prioridades. Mas, de novo, infelizmente a maioria das pessoas tem deficiência nisso, não consegue definir prioridade, não define. E aquilo que é importante para ser feito, que é prioridade, que é urgente, que é importante, ele não faz. E gasta tempo com aquilo que não tem relevância nenhuma. Então defina prioridades, tenha uma agenda clara, começando todos os dias, com aquilo que é inevitável, inegociável, você tem que fazer. Dessa maneira, o que você vai ver? Frutos, resolução de problemas, situações sendo resolvidas, multiplicação de resultado. Agora, quando você não define prioridades, você gasta sua vida, joga ela fora, fazendo um monte de coisa que no final não mudou nada na vida de ninguém. E aquilo que é importante, que pode até dar problema se você não fizer, você não teve tempo para fazer. Então aprenda a definir prioridades. E a última coisa, entenda algo, não seja louco de gastar sua vida correndo atrás de coisas. Isso é a maior tolice. Se você acha que você trabalha para ganhar dinheiro, para comprar coisas, que você estuda para melhorar, para ganhar mais, que você investe só com o único objetivo de conquistar coisas, dinheiro, realizações materiais, você está sendo um louco. Entenda que tudo que você faz tem a ver com pessoas. Você trabalha, você prospera para abençoar pessoas, para desfrutar do favor de Deus, para abençoar quem mora com você, quem está perto de você, quem te conhece, quem precisar de você, quem você honra. Então, quando você entende o porquê que você tem que fazer as coisas, você simplesmente faz.
não arruma desculpa, não dá justificativa, não culpa os outros, não terceiriza responsabilidades, você simplesmente faz. Agora, por que muita gente não faz nada? Porque ela não entendeu o porquê fazer. Então, quando você está trabalhando para conquistar coisas, em algum momento você pode falar, quer saber, eu nem quero tanto isso. Eu estou trabalhando aqui para trocar de carro. Aí você está trabalhando muito e não trocou de carro ainda, você pode avaliar e falar, quer saber, eu vou largar de mão disso, nem quero mais trocar de carro. Mas quando você está trabalhando para mudar e impactar a vida de pessoas, quando você está trabalhando para transbordar, para ser bênção, para ser generoso, para ser alguém que honra, para ser alguém que investe na mensagem do Evangelho, que impulsiona para que vidas sejam alcançadas, simplesmente você não para de fazer o que você está fazendo. Mas quando o objetivo é apenas coisas, realizações, conquistas naturais, a desmotivação vai vir, o desânimo vai te pegar. Mas se você está focado em mudar vidas, em ser um canal desobstruído na mão de Deus para impactar pessoas, acredite, você não vai parar de fazer o que tem que fazer, você não vai perder tempo, você não vai mudar o foco e muito menos vai ser um louco. Então eu quero orar por você nessa manhã. Sinto na paz de Deus que hoje seu dia vai ser diferente. Você vai produzir muito resultado hoje. Você vai ter frutos, você vai ver claramente aquilo que você pode abrir mão de fazer, que não vai mudar nada. Se você entrou agora na live, corre lá e assiste desde o começo. Eu vou finalizar orando por você e depois você lembra que você tem uma tarefa para fazer. Eu tenho cobrado que você compartilhe, comente, curta, salve. E acredite, você não está fazendo isso por mim. Ao fazer essas coisas, mais pessoas serão alcançadas. O algoritmo do Instagram, do YouTube vai entregar para mais gente. Então, por favor, você está assistindo isso? Por favor, estou te pedindo. Eu vou salvar agora depois da oração. Você vai lá, curte, comenta, compartilha, salva, envia para mais pessoas. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Só entendendo, isso, por exemplo, é 1 minuto que você vai investir que é produtivo, que vai produzir retorno. Teve um testemunho de uma pessoa aqui que mandou o vídeo, um dos vídeos, aquele como vencer a escassez, mandou para os grupos de WhatsApp, e ela mandando depois a quantidade de testemunho que ela recebeu de gente que assistiu, foi impactada, mudou de vida, já teve uma clareza totalmente diferente sobre o assunto. Então acredite, isso é algo produtivo que produz resultado. Você curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo isso. Então feche seus olhos, deixa eu orar por você. A Gislene está chateada que eu não respondi a pergunta. Manda para mim no direct, eu vou te responder. É porque na live eu tenho muito conteúdo para falar e às vezes é pouco tempo. Ainda mais agora que eu estou no jejum dos pastores. Tem que entrar ali para a capela para a gente começar. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada um desses irmãos que está vendo ao vivo ou gravado. E eu declaro que eles ajustam hoje o foco, para que eles não suicidem tempo, que eles não matem a vida deles, o tempo deles, com aquilo que não dá resultado nenhum, que vai poder deixar de ser feito e não vai mudar nada na vida deles nem de ninguém. Mas também que eles não foquem apenas em resultados naturais, que eles entendam que precisam cumprir o propósito do Senhor e impactar vidas, serem úteis nas mãos do Senhor para mudar histórias. Que assim o Senhor os use, os prospere, os abençoe, os multiplique em nome de Jesus. Amém e amém. Tamo junto, queridos, fica na paz. Estou contando com você, comprometido. Hoje, 8 da noite, a gente tem outra live. Não perde, não. Organiza a sua agenda. Isso é importante. Define como prioridade, porque está expandindo a sua visão para você crescer e multiplicar. Se você perdeu alguma das lives que eu já fiz, corre lá no YouTube, Rafael Almeida Play. Tá tudo lá, as outras lives. E eu estou contando com você para fazer as 5 coisas. Curte, comenta, compartilha, salva e pega o link e manda para mais gente. Fica na paz. Deus te abençoe.